Deus, aleluia. Vamos ler o versículo da palavra do Senhor. Está na carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o versículo 36 e 37. Isso foi passado. Aleluia. Grande Deus. E se nós estamos aqui nessa noite é porque somos um milagre nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nosso Pai. Aleluia. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do nosso Pai. Quando nós recebemos do missionário este versículo da palavra de Deus, nós nos alegramos no Espírito Santo do Senhor Jesus, aleluia, em entender e saber que o nosso Deus tem promessa, aleluia. O meu Deus, o teu Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nossas vidas. Louvado é o santo nome do Senhor. E quando vamos à palavra do Senhor para decorrermos esse texto, nosso irmão pastor José Luiz, é isso? Aleluia. Nos falava no início acerca da situação em que encontravam-se os hebreus neste tempo em que foi escrita esta carta, em que muitos abandonavam a fé, em que muitos, mesmo tendo esta promessa de Deus, desistiram, retrocederam. Então nós olhamos ao nosso Deus e vemos que certamente o Espírito Santo do Senhor, a presença gloriosa, ela vem entristecendo-se muito, também em nossos tempos, porque muitos são os que voltam. Infelizmente, muitos são os que desistem, os que param, os que olham para trás. Mas a palavra de Deus nessa noite vem nos dizendo que o Senhor tem promessa em nossas vidas. Vem nos dizendo que o Senhor, Ele tem o maior prazer, a maior alegria em abençoar o seu povo. E é por esse motivo que, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus e os textos, em várias e várias passagens que Deus faz as suas promessas, todos aqueles que permaneceram fiéis e continuaram fiéis ao Senhor, obedecendo a sua palavra, receberam dele as suas promessas. Aleluia. Você olha para o povo de Israel, que estava por 430 anos presos, escravos de Faraó, no Egito. E ali Deus envia Moisés e faz a ele uma promessa para a retirada daquele povo. E levá-los a uma terra que emana leite e mel, a terra prometida. Quando você olha para o texto, você vê que os 10 espias foram averiguar a terra, e os irmãos bem conhecem a passagem, porque ela é muito conhecida. 8 murmuraram, né? 8 questionaram. Não dá. Lá tem muito exército. Lá tem gigante. Lá é difícil. E aos nossos olhos parecemos gafanhotos perto deles. Mas teve 2 que, aleluia, louvaram ao Senhor. Teve 2 no meio deles que agradeceram a Deus aquilo que os seus olhos estavam vendo, porque verdadeiramente eles contemplaram com os seus olhos aquilo que o Senhor lhes tinha prometido. Aleluia. E certamente Josué e Calebe voltaram regozijando-se, alegrando-se no Senhor, porque contemplaram aquilo que Deus havia prometido para eles e permaneceram fiéis.
E pasmemos, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que aqueles milhões que saíram do Egito, peregrinaram por 40 anos no deserto, de todos eles, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, do povo que saiu do Egito, e mais alguns jovens. Por quê? Porque quando nós recebemos uma promessa como essa do Senhor, nós entendemos que Ele, somente Ele é capaz de nos colocar para recebê-la. Então não importa o que tenha em nossa frente, o tamanho que seja a dificuldade, o gigante que apareça para tentar impedir, a dor que venhamos a passar, porque às vezes é verdade, pensamos sim em parar. Sofremos dores, lutas, perdas. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que em todas as coisas nós devemos dar graças ao Senhor. Ele também nos fala na sua palavra que todas as coisas acontecem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se temos luta, se temos dificuldade, vamos louvar ao Senhor, porque depois da dificuldade vem a bênção. Aleluia. Este bebê que está neste coquinho ali, neste berço, dormindo, foi um presente do Senhor que nós recebemos, eu e minha esposa. Nós fizemos mês passado, né? Não, semana passada, né? Cabeça, hein? Fizemos 11 anos de casados. E ela tinha um problema que se chama síndrome de ovário policístico. Ela não poderia engravidar. Mas estávamos adorando o Senhor na igreja do pastor Adeilton, na cidade de Assis. E o profeta de Deus falou para ela, ó, eu tenho algo para te entregar, eu tenho um presente para te dar, aquilo que você deseja. Isso era final de ano, novembro, dezembro. Quando foi janeiro, a gente voltou de viagem e ela fez o exame. Começou a passar mal. E a minha cunhada falou, você está grávida? Ela falou, não, eu não acredito. Não pode ser, não tem como, né? Ela não esperava, fez o exame e estava grávida. E passou 3 meses, né? Ela passou mal, muito mal. Eu levei ela para o hospital, chovendo, naquela agonia, com dor. Ela perdeu o bebê. E então ela saiu de dentro daquela sala, aleluia, chorando, sofrendo, porque para uma mãe que sonha em ter um filho é terrível a perca. Mas eu disse para ela, falei assim, amor, o Senhor nos prometeu e Ele cumpriu. Você teve o seu filho no seu ventre durante 3 meses. E eu lembro-me bem que quando nós soubemos que ela estava grávida, nós consagramos o bebê ao Senhor e falamos assim, eu disse a Deus, este é teu, Senhor. Este o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser na vida dele. Como assim nós consagramos o Pedro também. Então eu disse para ela naquele momento, não vamos reclamar, não vamos murmurar, não vamos dizer que Deus não fez o que era bom, porque Deus sabe de todas as coisas. E da mesma forma que Ele nos deu este, Ele vai nos dar outro. Em pouco tempo, nós soubemos que ela estava grávida novamente, depois de 2 meses, 3 meses mais ou menos. E o Senhor cumpriu aquela promessa em nossas vidas. Mas quando olhamos a palavra de Deus e vemos que, neste caso, desta passagem aqui, o Senhor não está falando de filho, o Senhor não está falando de casa, de carro, o Senhor não está falando de bens, de posição, o Senhor não está dizendo que no ano que vem nós vamos assumir uma congregação maior, uma igreja maior. Não, o Senhor está falando, aleluia, que depois de nós havermos feito a sua vontade, nós vamos alcançar a promessa que é a nossa vida eterna com Ele, aleluia.
Aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus nos dizendo que nós necessitamos ter paciência para entendermos melhor. Você observa, a partir do verso 19, dizendo assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. No verso 23 ele diz assim, olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Para alcançar a promessa do nosso Deus, nós temos que insistir em batalhar pela nossa salvação, em lutar, aleluia, para que venhamos alcançar o reino de glória do nosso Deus, porque se não guardarmos o que temos, então alguém pode tomar, e este alguém está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, quando Jesus fala, orai, vigiai, ele está dizendo assim, olha, necessitais de paciência. E quando olhamos para esta palavra, necessitais, é algo primordial em nossas vidas. Por quê? O nosso corpo físico necessita roupa nova, carro bom? Não. Comida, água? Sim. Isto é necessidade. E a nossa alma, o nosso espírito necessita, assim como nós precisamos de nos alimentar, assim como nós precisamos saciar a nossa sede física, o nosso espírito necessita de ter paciência, perseverança, constância e obediência à palavra de Deus. É primordial a nossa vida espiritual, alimentar-nos o nosso coração e a nossa vida com paciência. Insiste um pouco mais, porque isso não é opcional. Quando fomos chamados para o exército de Deus, Ele está dizendo que a paciência em nossas vidas, ela é algo indispensável, algo necessário. Como faremos isso? Pela fé. É por isso que no verso 39 ele termina dizendo, ou melhor, no verso 38 ele diz assim, que o justo, ele viverá pela fé. E se recuar, e se voltar para trás, o Senhor não tem prazer em sua vida. Aleluia. Todo aquele que lança a mão no arado, não pode olhar para trás. Todo aquele que é chamado, aleluia, como eu e você somos, não podemos retroceder, não podemos desistir. Então, nesta noite, a palavra de Deus está falando para mim e para você. Se algum momento passou pela sua mente em parar, Deus está dizendo para você, tenha um pouquinho mais de paciência. Insista um pouco mais, porque a promessa dele para se cumprir na tua vida e na minha vida, é necessário conservarmos a nossa fé genuína em Cristo até o fim. Aleluia. E como naqueles dias, muitos paravam, muitos desistiam por causa da perseguição que sobreveio na igreja de Deus. Acontece hoje. Muitos param pelo caminho. É comum nós vermos as igrejas hoje com bancos vazios. É comum a gente ver trabalhos como este. Esses bancos eram para estar repletos, por quê? O amor está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Isto é um sinal de que Cristo está voltando para levar aqueles que perseverarem até o fim. Então,
É indispensável insistirmos em dizer, eu sou de Cristo. Porque muitos naquele tempo, em medo e temendo perder a sua vida, negaram a fé. Não, eu não sou cristão. Não, eu não conheço Jesus. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que se envergonhar dele, o Senhor também vai se envergonhar. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Dura será a palavra para aqueles que desistiram da paciência. Então, voltemos ao verso 35. Não rejeitemos a nossa confiança nele. Não vamos rejeitar aquilo que temos de mais precioso em nossas vidas, que é crer em Cristo Jesus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Aleluia. Para que em nossos corações esteja a palavra dele, assim como disse o nosso irmão Davi. O rei Davi falou assim, ó, que em meu coração eu guarde a tua palavra para eu não pecar contra ti. E que em nossos corações esteja a sua palavra e também a nossa confiança em Deus. Aleluia. Então, irmãos, não vamos retroceder, não vamos desanimar, não vamos nos desfalecer por causa das lutas, por causa das dificuldades. Às vezes alguém pensa em parar de congregar, porque o pastor não me saudou, porque o irmão olhou para mim de olho torto, passou por mim e não me deu a mão. Eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas lá a gente contempla muito disso. Não ganhei oportunidade no culto. Acontece muito, né, irmãos? Não sei se aqui acontece, mas lá acontece. Não ganhei oportunidade, não vou mais naquela igreja, não. Aquele pastor fica escolhendo. Às vezes o pastor nem sabe o que é que passa na cabeça do irmão que está dirigindo o culto. Oramos para que o Espírito Santo dirija a todos, nos dirija, nos ensine, mas sabemos que a obra de Deus ela é feita por homens. E existem falhas. Existem erros, cometemos erros. Sim, não somos perfeitos, mas necessário é manter a confiança em Deus e a paciência, para que depois de houvermos feito tudo, alcancemos a sua promessa. Porque, ainda que o tempo seja pouco para nós ou muito para nós, aquele que prometeu, aleluia, aquele que disse que viria, virá. E para nós pode ser tarde, mas para ele não. Ele não tardará, aleluia. Ele não tardará em levá-los com ele nas nuvens dos céus. Aleluia. Poderemos estar talvez aqui ainda antes de terminar este culto, e a sua Bíblia cair no chão, suas vestes caírem no chão, este microfone cair no chão, e nós sermos raptados daqui, no abrir e fechar de olhos, porque assim sucederá no dia em que esta promessa será cumprida na vida da igreja do Senhor Jesus, aleluia. Para caminhar em rua de ouro, tem que se ajoelhar às vezes em pedras. Para caminhar, aleluia, para beber da água do rio da vida, às vezes sim, nós provamos do amargo fel, mas nos mantemos fiéis, porque sabemos que fiel é aquele que prometeu de nos levar. Aleluia. Aleluia. E o Evangelho de Cristo, ele não é nada complicado. Ele não é nada cheio de estudos aprofundados, mistérios ocultos, coisas que não podemos entender. Não, não tem isso na palavra de Deus. Hoje, nós olhamos as mensagens e vemos que as pessoas tentam enfeitar tudo e dizer palavras bonitas, eloquentes. Eu não tenho este recurso, irmãos.
Mas louvo a Deus aqueles que são usados a fazê-lo, direcionados por Deus. Porém, o Evangelho de Cristo ele é simples e profundo. Porque quando alguém chega a Cristo, um doutor da lei fala para ele, você tem mandamento novo? Você tem algo de diferente para nos ensinar? E Jesus fala, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí no verso 24 ele fala, por quê? Se alguém cuidar, se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que está disposto a perder a sua vida, se necessário for, por amor de mim, este, aleluia, vai alcançar a salvação eterna, guardada no céu, reservada para somente aquele que foi justo, até o dia da sua morte, em que Cristo vem para nos levar. Aleluia! Porém, necessitais de paciência. Porém, aleluia, precisamos insistir. Tem um louvor que fala que nós precisamos insistir só mais um pouquinho, que a vitória logo vem. Quando insistimos mais um pouquinho, envergonhamos Satanás, aleluia. Quando fugimos da aparência do mal, aleluia. Quando insistimos em obedecer a Deus, Ele foge para longe, porque não resiste a um adorador obediente. Ele não resiste àquele que adora com obediência, aquele que insiste mesmo que esteja às vezes cometendo algum erro, cometeu alguma falha, mas é um pecador arrependido em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus não veio para os santos, para os curados, não, Ele veio para curar os doentes, para perdoar os nossos pecados, para transformar as nossas vidas. Aleluia. Porque Ele nos diz a sua palavra, olha, o diabo sim, esse veio para matar, para roubar, para destruir, porém eu vim, aleluia, para dar vida, para que vocês tenham vida eterna comigo, juntamente com os meus santos anjos, dizendo, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Naquele dia adoraremos o nosso Deus. Necessitais de paciência. O salmista nos diz, no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, aleluia. E Ele se inclinou para aquele que ouve com paciência, aquele que espera com paciência. O Senhor se inclina para olhar quando nós suportamos as perseguições. O Senhor se inclina para amparar as nossas vidas quando nós insistimos. E Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Aleluia! É Deus, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos em direção ao céu, aleluia. Então, se o Senhor está dizendo para você nessa noite, insista, que a minha promessa é de te levar para o céu, a minha promessa, aleluia, é de te trazer para junto de mim, porque onde eu estiver, ali também estareis vós. Eu vou para o Pai, aleluia, mas tenha bom ânimo, eu vou para o Pai, mas eu subi lá, para preparar um lugar especial para você. Em todo tempo das Sagradas Escrituras, nós vemos um Deus preocupado, aleluia, em trazer o homem para perto dele. Nós vemos um Deus zelando em um projeto de resgatar o homem do pecado.
Mas por que é que tem tanta morte? Por que é que tem tanta desgraça? Porque o homem insiste em ouvir a Satanás. Porque o homem insiste em fugir da promessa, em querer fazer as coisas por si próprio. E quando tentamos fazer com as nossas forças, não tem como vencer. Não tem como passar por aquilo que não temos capacidade para fazer. Então, quando a palavra de Deus nos diz que necessitamos ter paciência, Ele está dizendo que eu e você, para vencermos, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, enquanto não entendemos que nós dependemos de Cristo, que nós precisamos dele para respirar, para nos mover, não estamos preparados ainda para receber essa promessa. Mas fiel é Deus, aleluia, e nos ensina a fazer a sua vontade. Porque depois de você ter paciência no teu coração, você necessita fazer a vontade do Senhor, para alcançar a promessa dele. E aí nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus em mim? Qual é a vontade de Deus na tua vida? Você já parou para pensar o que é que Jesus quer fazer na tua vida? Qual é o plano de Deus que Ele traçou? Qual é o ministério que Ele tem para colocar nas tuas mãos? Todos temos algo a fazer para o Senhor. Todos fomos chamados a cumprir a nossa missão nessa terra. Aleluia. Mas necessário é não perdermos a nossa confiança, a nossa paciência, a nossa insistência, a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Ele tem grande e avultado galardão, está escrito na minha Bíblia. Em outras passagens está escrito que Ele tem grande recompensa. E como será para aquele que retrocedeu naquele dia? A parábola dos talentos. Como será para aquele que recebeu? Foi colocado em minha mão algo para eu fazer e eu desisti. Foi colocado algo em sua mão para você fazer. E você sabe o que é. E você e Deus sabe qual é o teu chamado. Mas se você ainda não sabe, busque do Senhor. Eu só limpo o templo. Glória a Deus. Não é só. Eu só fico na porta. Não é só. Eu só oro pelas vidas. Não é só. Aquilo que fazemos para o Senhor com amor em nosso coração é o que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos para fazermos. Então, cada vez que formos orar, cada vez que formos adorar o Senhor, cada vez que formos limpar o chão da nossa igreja, vamos fazer isso como se fosse a melhor coisa que pudéssemos fazer para adorar o Senhor. Cada vez que você for ofertar, dê a tua melhor oferta, porque você foi chamado para ser abençoado. Você foi chamada para ser usada nas mãos do Senhor. Aleluia! Você foi chamada para edificar a tua casa. Aleluia! Então, irmãos, nunca o que fazemos para o Senhor devemos dizer, não, eu só faço isso. Os anjos queriam pregar. Os anjos desejaram este evangelho que o Senhor confiou para nós, pecadores, homens e mulheres feitos de carne e osso, sujeitos às dificuldades. Aleluia. Mas nós temos que entender que vivemos em um tempo chamado graça e que temos a liberdade, sim, de fazer a vontade do Senhor. Mas temos que ter muito cuidado para não tropeçarmos.
para não desistirmos, para não desanimarmos, para não pensarmos em parar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ficar nessa noite com esta palavra que o Senhor Jesus nos deu, que está em Mateus 22 e 37. Quando o doutor da lei lhe pede sobre o grande mandamento, ele fala assim: olha, eu digo para você que você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aleluia, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo, que é semelhante a este, você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem tudo isso aqui, ó. Tudo está escrito aqui, ó. Por isso que eu disse antes que o Evangelho do Senhor é simples. O Evangelho do Senhor não é complicado. O homem é que complica. O homem é que se atrapalha querendo resolver as coisas, confiando na força do seu braço, do seu poder aquisitivo. A palavra de Deus, ela nos diz que devemos amar, porque Deus é amor. E porque Ele amou-nos primeiro, antes de você entender o que era amor, antes de você saber quem ou o que você era, quando você estava ainda informe no ventre da sua mãe, o Senhor já te amava. O Senhor já sabia que você ia estar aqui nesta noite, nós estaríamos aqui nesta noite, adorando o Senhor nesse trabalho, das irmãs do Brilho Celeste em Neves Paulista, louvando o Senhor, e Ele nos amou, aleluia. E Ele nos chamou para aqui estarmos vencendo e recebendo. Mais uma vez a confirmação de que a promessa dele é de nos levar para o céu. A promessa dele é de te levar com ele. Aleluia, fecha os teus olhos nesse momento. Grande Deus, maravilhoso Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade preciosa que o Senhor nos concedeu. Nós te adoramos, Jesus querido, porque lemos a tua palavra e entendemos que o Senhor tem chamado ao teu povo para guerrearmos contra as hostes espirituais do maligno nos lugares celestiais, e entendemos nós que precisamos ter paciência, perseverança, insistimos um pouco mais com a confiança total em Ti, Senhor, no Teu Espírito Santo, porque somente Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas em nossas vidas. Pedimos a Ti, Jesus, fica em cada coração, Pai, fica em cada vida da Tua igreja, Pai, dos nossos irmãos que nesta noite nós conhecemos. Abençoa os lares, as famílias de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus.